Marcos 1, 35 ao 39. Vamos fazer uma primeira leitura e depois a gente vai estudar então esse texto. Diz assim a palavra de Deus. Tendo-se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Simão e os que estavam com ele procuraram Jesus por toda parte. Quando o encontraram, lhe disseram: todos estão à sua procura. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, aos povoados vizinhos, a fim de que eu pregue também ali, pois foi para isso que eu vim. Então ele foi por toda a Galiléia, pregando nas sinagogas deles e expulsando os demônios. Até aqui a palavra de Deus. Todo cristão, ele deve ter em seu coração o desejo para que outras pessoas sejam salvas. O cristão que não deseja que outras pessoas sejam salvas, ele talvez não seja um cristão verdadeiro. Nós não devemos reter este presente que Deus nos deu somente para nós mesmos. Nós devemos olhar para a nossa salvação, e o que autentica a nossa salvação também é esse desejo para que outros sejam salvos. E talvez você tenha esse desejo no seu coração, mas não sabe por onde começar a evangelizar, não sabe por onde começar a pregar, não sabe quem alcançar. Nós temos visto na Escola Bíblica Dominical justamente sobre esse assunto e que liga bastante com aquilo que nós vamos ver então no Evangelho de Marcos. Pois Jesus Cristo, ele é o maior exemplo de uma pessoa que se importava com pessoas, que se importava com que almas fossem salvas, que se importava com que mais e mais pessoas conhecessem do seu amor, da sua graça e se entregasse ao reino de Deus. Nós vamos olhar então hoje sobre o exemplo de Cristo Jesus em pregar o reino de Deus em todos os lugares. Primeiramente, então, versículo 35, um versículo curto, na verdade, esse 35 ao 39, apesar de ser poucos versículos, e numa primeira leitura talvez você tenha percebido, nossa, o que a gente pode aprender com essa história? O que a gente pode aprender com poucos versículos que, na verdade, ele está no meio, eles são versículos de transição. Então, na semana passada, nós vimos que Jesus, ele curou a sogra de Pedro, a sogra de Simão, que até aqui é chamado de Simão, não foi trocado o nome dele ainda, ou então chamado de Pedro. Jesus cura a sogra de Simão, e agora a gente tem esses versículos de transição até chegar no versículo 40, e especificamente no capítulo 2 em diante, onde Jesus ele começa a percorrer durante a Galiléia e Cafarnaum e todos os povos vizinhos. E a gente tem então, do versículo 40 ao 45, a cura de um leproso, e do capítulo 2, de 1 a 12, então a cura de um paralítico, que é o que nós veremos daqui a 2 semanas. Esses versículos de transição, no entanto, que é o que mostram o objetivo de Jesus, tem alguns detalhes aqui que eu queria chamar a nossa atenção e o que nos ensina sobre o exemplo de Cristo, de como que ele se preocupava com pessoas. O versículo 35 nos mostra sobre a oração. Jesus ora de madrugada e sozinho. O versículo 35 diz que ele se levanta então de madrugada, quando ainda estava escuro, talvez 4, 5 horas da manhã, algum horário ali talvez à beira de começar a clarear. Jesus sai da casa onde ele estava, talvez hospedado ali na casa de Pedro, ele sai deste ambiente e vai para algum lugar deserto. Nós não sabemos que lugar deserto seria esse. Ele começa a orar. Nós devemos sempre lembrar que todo
todo esse relato, tudo que acontece, é da visão de Pedro. É Pedro contando para Marcos como era a vida de Cristo Jesus. Então, é provável que Pedro talvez até viu Jesus saindo. Imaginou que ele fosse então orar. E ele percebe que isso se repete inúmeras vezes na vida de Cristo Jesus. Aqui nós encontramos então pela primeira vez Jesus saindo para orar de madrugada, afastado de todos. O texto nos chama a atenção das prioridades de Cristo Jesus. O quanto que Jesus ele priorizava a oração. Em meio a dias corridos, Jesus continuava indo à presença do Pai em um momento que ninguém poderia atrapalhar a sua oração, em um local afastado de todos. Muitas vezes, quando a gente olha para esse texto, nós achamos que desertos ou montes têm alguma coisa de especial. Infelizmente, alguns interpretam esse jeito: vamos ao monte para orar. Não tem nada de espiritual ou especial orar em um monte. Não tem nada de especial quanto a isso. No sentido de que, como se fosse mais espiritual, ir para aquele ambiente, para a montanha ou para o monte. Alguns dizem que conseguem ver fogo, labaredas e tudo mais, ver presença de anjos ou algo parecido, mas não tem nada de especial o local aonde você ora. No entanto, por que Jesus orava em desertos? Por que Jesus orava em montes? Não fazia isso porque era algo espiritual, mas ele fazia isso para poder ser isolado da sociedade, para poder estar afastado das pessoas, para poder talvez em voz alta, como era costume dos judeus, orarem em voz alta. Poucos judeus oravam somente com a sua mente. Era costume, era tradição do judaísmo orar em voz alta. Então, possivelmente, Jesus ele ia para esses montes para poder falar com Deus abertamente, para poder colocar o seu coração diante de Deus Pai e gastar esse tempo, então, em oração. Jesus nos ensina muito sobre o que é orar, esses dois ambientes em que ele pode orar sozinho, isolado das pessoas e ninguém ouvindo então a sua oração. Nós temos alguns relatos de como foi a oração de Cristo Jesus, algumas orações que nós temos Jesus nos apresentando também a Deus. No entanto, é bem provável que todos os dias Jesus orava nos montes ou em lugares desertos. Alguns também pensam que orar de madrugada tem também algo espiritual. Alguns dizem que se você acordar às 3 da manhã e orar às 3 horas da manhã, alguns dizem que é o horário onde Satanás está mais agindo. Então é por isso que você tem que acordar às 3 horas da manhã para poder orar. Irmãos, se você faz isso, que bênção que você acorde de madrugada para orar. Mas não tem nada também de especial no sentido de acordar de madrugada para orar. Não tem nada mais espiritual. Mas por que acordar esse horário? Primeiro, porque nos ensina a ser diligente até mesmo quanto ao nosso sono. A fazer esse desafio de eu vou terminar ou parar o meu sono, na metade do meu sono, acordar e orar. Isso é uma questão de diligência, de disciplina. E se você faz isso, e eu recomendo que você faça isso também, para se disciplinar o seu próprio corpo e a sua própria mente em acordar de madrugada e orar ao Senhor. No entanto, o princípio aqui que Jesus acorda de madrugada não é somente para isso, mas muitas vezes era porque talvez era o único momento em que Jesus tinha. Jesus passava o dia inteiro com pessoas, o dia inteiro dedicado com pessoas, o dia inteiro dedicado em curar pessoas. E nesse dia, no dia anterior, Jesus tinha curado pessoas do começo do dia
até o fim do dia e depois do fim do dia. Ele gasta todo esse tempo com as pessoas. E então por isso ele acorda de madrugada, porque ele sabe que logo a seguir ele também não vai ter mais tempo para poder orar ao Senhor. Talvez fosse o único período em que Jesus teria de descanso, o único período que Jesus teria de poder dormir um pouco mais, mas ele acorda de madrugada, ele vai então orar. Talvez logo no começo ali, Jesus nos ensina sobre esses lugares solitários. Olha comigo, se você quiser abrir rapidamente, mas eu vou ler vários textos rápidos aqui, se você quiser anotar, para depois ler. Lá em Mateus 14, 23, diz que Jesus, depois de despedir as multidões, ele sobe ao monte a fim de orar sozinho. E ao cair da tarde, lá estava ele só. Então é um outro momento onde Jesus ora, não é só de madrugada, mas depois que ele despede as multidões, ele sobe para o monte. E talvez os discípulos olharam ele subindo ao monte e viram ele lá, sozinho, orando ao Senhor. Lá em Marcos 6, 46, a gente vai ver esse texto mais para frente, tendo-os despedido, ele subiu para o monte orar. E Lucas 5, 16, novamente, Jesus, porém, se retirava para lugares solitários e orava. E o versículo 12 do capítulo 6 diz que naqueles dias Jesus se retirou para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Então perceba que há vários momentos onde Jesus se retirava do meio das pessoas e ia orar. Além de orar sozinho, ele também gastava muito do seu tempo orando com os discípulos. Lá em Lucas 9, 18, diz que aconteceu que, enquanto Jesus estava orando em particular, achavam-se presentes os discípulos, a quem perguntou quem as multidões dizem quem eu sou. Então Jesus também convocava os discípulos para poder orar com eles, para poder ensinar a eles o valor também da oração. Lá em Lucas 9, 28 a 29, é o momento da transfiguração também, onde os discípulos veem Moisés e Elias. Jesus estava naquele monte justamente orando com os seus discípulos. Também Jesus ensinou muito sobre orar. Ele falava muito sobre oração e ensinava as pessoas sobre como que elas deveriam orar. Lá em Lucas 11, versículo 1, Lucas 11, 1, Jesus estava orando em certo lugar e quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar como também João ensinou os discípulos dele. E Jesus então gasta aquele tempo ensinando os seus discípulos a como orar. Lucas 18, de 1 a 15, nós também encontramos uma parábola onde Jesus mostra que eles deveriam orar sempre e nunca desanimar. Então a oração para Jesus era algo importante, não só para si mesmo, mas também ensinando outros a orarem. Nós temos um momento também do Getsêmani, lá em Lucas 22, 44, momento em que Jesus, logo em seguida, ele é pego pelos soldados e pelo traidor Judas. Ele estava ali no Getsêmani orando. Ele logo seria pego para ser crucificado. Ele gasta os seus últimos tempos, assim dizendo, ao invés de gastar com os seus discípulos festejando ou algo parecido, ele está ali gastando os seus últimos tempos na presença de Deus. Jesus também nos ensina, lá em Mateus 6,6, que nós devemos fechar a nossa porta e orar ao nosso Pai que está em secreto. E o Pai que vem em secreto lhes dará a recompensa. A oração, ela é particular com Deus. E é por isso que nós, ao fazermos orações, não devemos ser que nem os falsos mestres,
que oravam de si para si. Mas devemos orar, batendo no peito e clamando ao Senhor para que nos perdoe em secreto. A nossa oração, ela não deve ser como alguns que querem se achar na oração, mostrando quão são espirituais na oração. A oração ela deve ser singela, ela deve ser simples, ela deve ser com o coração aberto diante de Deus. Você quer ser uma pessoa espiritual? Ore em secreto. Ore sozinho no seu quarto. Ore sozinho no seu quarto. Eu estava conversando com o pastor Dário, lá em Teresina, que é pastor da Igreja Batista da Glória, e contando várias histórias sobre o pai dele, que também era pastor, o pastor Pedro, e ele falava que a imagem que ele mais lembra do pai dele e da mãe dele eram os dois de joelho à beira da cama orando. Ele falava que em cada situação, situações terríveis, em que precisavam de uma solução emergente, algo rápido para responder, os seus pais eles iam ao quarto, gastavam tempo em oração e depois voltavam para resolver aquele assunto. Ele fala que quando ele é criança, essa imagem ela é bem nítida na sua cabeça. O que nos ensina então, o que pensa sobre nós, será que as pessoas também têm essa imagem sobre nós, de pessoas que oram, de pessoas que investem tempo em oração? Dizer, olha, desculpa, eu vou parar esse tempo de conversa, de bate-papo, de assistir televisão, que eu preciso ir para o meu quarto e eu preciso orar ao Senhor. Um servo de Deus verdadeiro, ele gasta tempo em oração. Pedro, ele entendeu muito bem esse princípio. Lá em Atos 10, versículo 9, que é quando ele tem aquela visão no terraço, lá em Atos 10, 9, diz assim, que no dia seguinte, enquanto eles viajavam e já estavam perto da cidade de Jope, Pedro subiu ao terraço por volta do meio-dia a fim de orar. Quem que sobe no terraço ao meio-dia para orar? Num sol talvez quente daquela época, mas talvez fosse o único momento em que Pedro tinha para orar ao Senhor. Ele então sobe nesse terraço, não porque tem algo espiritual, mas porque ele estaria sozinho e poderia então orar ao Senhor. E nessa oração, então, ele tem uma visão de Deus ensinando o que é puro e o que é impuro. Pedro entendeu este princípio de orar ao Senhor em secreto. Então, antes de mais nada, antes de tudo, nós devemos orar. Nós devemos sempre gastar o nosso tempo em oração. E Jesus fazia muito isso. E é por isso que esse versículo 35, por mais curto que seja, nos ensina também o valor da oração. Versículos 36 a 38. Jesus não só orava, mas se preocupava com pessoas e escolhe então a ir a outros lugares. 36 a 38 diz assim: Simão e os que estavam com ele procuraram Jesus por toda parte. Quando o encontraram, lhe disseram: todos estão à sua procura. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, aos povoados vizinhos, a fim de que eu pregue também ali, pois foi para isso que eu vim. É bem curioso esse texto, né? Porque imagina comigo, Pedro e os outros discípulos chegam e dizem assim: Jesus, olha, tem mais pessoas te procurando. Ontem, um monte de gente procurou, ontem um monte de gente esteve aqui, a cidade toda estava aqui, procurando para que você ensinasse, curasse e expulsasse demônios. E hoje também as pessoas estão te procurando. Então talvez Jesus comece a orar de madrugada, logo no começo do dia, as pessoas começam a procurar Jesus, perguntando: ué, cadê esse Jesus para que nos cure, para que expulse demônios? E a resposta de Jesus é: calma, a gente não vai fazer isso hoje. Hoje a missão não vai ser atender essas pessoas. Hoje a missão não vai ser com eles.
hoje a missão vai ser diferente. Parece que Jesus até é meio grosso com as pessoas. Por que ele fala isso? Porque se Jesus se atentasse somente a eles, somente aquelas pessoas, somente aqueles que estavam ali naquela cidade, Jesus não iria também a outros povos. E é por isso que ele diz que a sua resposta, quando eles dizem, né, que todos estão à sua procura, é: não, nós vamos a outros lugares. Nós vamos aos povoados vizinhos, a fim de que eu pregue também ali, porque foi para isso que eu vim. Eu não vou gastar o meu tempo mais com essas pessoas, porque eu também preciso ir a outros. Eu também preciso ir a outros lugares. E por quê? Por que Jesus não iria atender essas pessoas? Porque ele precisava pregar também em outros lugares. Aquelas pessoas já tiveram o seu momento de ouvir Jesus, já tiveram o seu momento de serem curadas por Jesus, de terem os seus espíritos imundos expulsos de suas vidas e poder ouvir a palavra de Deus. Jesus não só expulsava, o tempo todo ele ensinava. Então ele já tinha pregado o evangelho para aquelas pessoas. E é claro que em mais outros momentos ele também teria encontro com essas pessoas novamente. Mas agora ele estava dizendo: nós não podemos ficar parados no mesmo lugar. Nós também devemos nos preocupar com outros. Se Jesus tivesse ficado apenas em Cafarnaum e na Galileia, outros povos vizinhos não teriam ouvido falar do reino de Deus. Jesus, no entanto, ele não saiu tanto da região de Israel e de Samaria. Jesus não foi para a África, por exemplo, para a África, no sul da África. Jesus não foi para a China, não foi para a Rússia, não foi para outros lugares. Mas Jesus, ele foi sim um missionário. Ele foi sim uma pessoa que se preocupava com outros povos vizinhos. Foi sim uma pessoa que se preocupava com outras pessoas que ainda não conheciam do seu amor e da sua graça. Jesus foi o exemplo para os seus discípulos, nesses 3 anos de ministério, de ensinar a necessidade para eles que eles deveriam ir. E vai haver muitos momentos em que os discípulos vão olhar para essa situação e dizer assim: ok, eu passei um tempo com vocês, eu estabeleci presbíteros, eu estabeleci uma liderança, mas agora eu preciso ir para outros lugares, para que outras pessoas também conheçam de Cristo Jesus. Talvez você não seja uma pessoa que vá para outros lugares. Talvez você fique morando em Cocal o resto da sua vida. No entanto, você precisa se preocupar com outros, não somente com os membros da igreja, não somente com os seus amigos, não somente com os seus familiares, mas com pessoas que você não conhece. Você precisa se preocupar também com eles. Muitas vezes nós somos acomodados em pensar assim: não, eu vou evangelizar somente a minha família, somente os meus parentes, somente aqueles que eu conheço. Se eles aceitarem a Cristo ou não, o que importa é que eu só vou gastar o meu tempo evangelizando aqueles que para mim é mais fácil. Mas quanto tempo você gasta evangelizando aqueles que você não tem a mínima ideia de quem são? Encontrar alguém na rua, você se preocupa com esses também? Ou somente com os seus familiares? Somente com aqueles que estão perto de você? Você também se preocupa com pessoas fora de Cocal? Já orou pelo nosso estado? Já orou pelo nosso Brasil? Já orou por outros países? Você se preocupa como que o evangelho tem sido pregado nesses outros lugares? Jesus se preocupava. Jesus não conseguiu ir para todos esses lugares, não estava no seu planejamento. Mas ainda assim, Jesus ele foi missionário, porque ele se preocupou com povos vizinhos e ensinou os seus discípulos a irem por todo o mundo. Jesus mesmo não foi por todo o mundo, mas ele se preocupava com que o mundo fosse evangelizado. E por isso ele diz: eu vim para também ir para outros lugares, para povoados vizinhos.
E ele caminhou muito, e muito, e muito tempo, e gastou muitos dias andando de barco, caminhando, talvez com auxílio de algum animal em algum momento. Ele caminhou muito, em pouco tempo, em 3 anos, para que diversas pessoas, diversos povoados, diversas cidades pudessem ouvir de Cristo Jesus. Jesus, ele é este exemplo do ir. Mas antes do ir, precisamos orar. Antes do ir, antes de se preocupar com pessoas, precisamos gastar tempo em oração. Terceiro, Jesus então, ele ensina. O seu foco não é só dizer que prega, mas também ele pregava de fato. Versículo 39 diz que então ele foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expulsando os demônios. Galileia era uma região grande. E Jesus então ele vai percorrendo por todas as sinagogas da Galileia. Sábado a sábado, porque as sinagogas funcionavam então de sábado. Então, sábado a sábado, todas as semanas, ele ia, se reunia e tinha esse privilégio, pedia essa oportunidade para poder pregar a palavra de Deus ali. Esse texto, versículo 39, nos mostra o que Jesus fez durante quase todo o seu ministério. Sempre, todos os sábados, indo de sinagoga em sinagoga, evangelizando, pregando sobre o reino de Deus. Ele vai então para esses lugares, passa todos esses sábados, expulsa demônios, como nós falamos na semana passada, cura pessoas, mas o foco principal é que ele estava comprometido em pregar a palavra de Deus. Jesus estava comprometido em evangelizar, em ir sábado a sábado, semana após semana, em diversos lugares diferentes para anunciar o evangelho de Deus. Jesus era comprometido em estar com pessoas e ensinar sobre o reino. Nós também devemos estar comprometidos em aprender a palavra de Deus na igreja e, na medida do possível, ensinar também aos outros, no nosso dia a dia, nossos relacionamentos, nosso trabalho, em pessoas de outras religiões, e mostrar o valor de Cristo Jesus, mostrar a verdade da palavra de Deus. Devemos estar comprometidos em pregar o Evangelho a todos aqueles aos quais conhecemos e que não conhecemos, e pedir para Deus coragem para anunciar aonde quer que estejamos. Quero então encerrar com algumas aplicações. O servo de Deus se dedica em oração particular com Deus, se preocupa com todos e prega o Evangelho para que conheçam o reino de Deus. Podemos então tirar 4 aplicações. Primeiro, Jesus orava, se preocupava com todos e ensinava a palavra de Deus. Esses então são os 3 pontos da mensagem. Essa sequência, no entanto, ela deve ser respeitada. Primeiro, antes de mais nada, antes de tudo, você deve orar. Então, antes de pregar o evangelho para alguma pessoa, e talvez isso seria o que Jesus estava orando naquela madrugada, era orando por aqueles a quem ele encontraria no seu dia. Orando por aqueles a quem Jesus iria para pregar o evangelho. Nós devemos, antes de ir, gastar tempo em oração. Gastar tempo colocando essas pessoas diante do Senhor. Deus, eu quero pregar o evangelho àquelas pessoas. Então eu peço pela vida delas. Eu peço pelo coração delas. Eu peço para que o Senhor abra o coração delas, para que elas realmente entreguem a sua vida ao Senhor. Antes de falar, gaste tempo em oração. Ore a Deus pedindo
pelas almas. E também, então, se preocupe com essas pessoas. Se preocupe não só com os seus familiares, não só com os seus parentes, não só aqueles que você conhece, mas também com aqueles que você não conhece. Se preocupe com outros países, outros povos, e se coloque diante de Deus. Deus, se o Senhor quiser me levar para onde o Senhor quiser, eu estou aqui. Talvez você não vá para outro lugar da África, mas talvez você vá para algum povoado, aqui em Cocal, ou algum lugar vizinho, alguma cidade vizinha. Se preocupar como que estão as igrejas nesses povoados, nas cidades vizinhas. Se tem igrejas saudáveis ali, se tem igrejas que pregam o Evangelho. Se preocupe como que o Evangelho tem sido divulgado em nosso estado, em nosso país e em outros lugares. E por fim, então, na medida do possível e da forma como você consegue fazer, ensine. Pregue o Evangelho às pessoas. Se você pregar, evangelizar ou ensinar as pessoas sem se preocupar com a alma delas, então o ensino vai ser falho. Se você pregar só por pregar, sem se preocupar com se aquela pessoa vai se converter ou não, sem se preocupar com a alma da vida dela, o ensino ele vai ser falho. Você vai falar coisas que talvez não são tão relevantes. É claro que o Espírito Santo vai usar a sua vida da forma como você consegue, mas você tem que se preocupar com ela, se preocupar se elas vão ser salvas ou não. Mas se você se preocupar com as suas almas e não orar por elas, a preocupação também é inútil. Se você se preocupa, eu quero que aquela pessoa seja salva, me preocupo com aquela alma, me preocupo com meu irmão, com a minha irmã, com meu pai, com minha mãe, mas você nunca ora pela vida deles. Dedique esse tempo em oração. Ore por eles. Por isso, antes de ensinar, antes de se preocupar, ore. Dobre seus joelhos por elas. Se preocupe com as suas almas e então pregue. A oração, ela é essencial. E é por isso que nesse texto, apesar de que os títulos colocam, Jesus prega nas sinagogas, ou Jesus vai a outros povoados, nós deveríamos colocar Jesus ora e então prega, porque a oração é essencial na vida de Cristo Jesus. E a oração, ela é essencial na minha vida e na sua vida. Antes de fazer qualquer outra coisa, antes de pregar o Evangelho, antes de se preocupar com outras pessoas, gaste tempo em oração. Se dedique em oração. Dobre os seus joelhos a Deus. Amém? Vamos orar. Pai querido, obrigado, meu Deus, porque o exemplo de Cristo Jesus, de oração, de um pregador itinerante, de alguém que ia a diversos povoados, é um exemplo para a nossa vida. Nós talvez nem todos serão missionários, nem todos irão para outros povoados, para outras nações, para outros estados. Mas todos nós, como cristãos, temos o dever, a responsabilidade de pregar o Evangelho onde quer que nós formos. Por isso pedimos ao Senhor que nos coloque a preocupação em nossos corações. Que estejamos sempre preocupados com nossos parentes, familiares, se eles são salvos ou não. Sejamos preocupados também com aqueles que a gente não conhece, mas podemos ter a oportunidade de conhecer com pessoas na rua, no dia a dia. E também nos preocuparmos com essas pessoas, se eles conhecem a Cristo. Que essa preocupação seja diária. Possamos estar preocupados o tempo todo, se as pessoas conhecem o seu amor. E também, meu Deus, nos ajude, nos dê coragem para pregar, nos dê coragem para ensinar, nos dê coragem para falar do seu amor. E também, Pai, nos ajude em nossas orações. Nos ajude em gastarmos tempo orando ao Senhor. Talvez não de madrugada e nem em montes e desertos,
mas em lugares oportunos, em lugares afastados de pessoas, e também horários em que podemos estar sozinhos. Ó Deus, nos ajude a separar esse tempo, a agendar, colocar de fato isso na agenda, no nosso dia a dia, para orar ao Senhor, nos afastarmos de pessoas e orar a Ti. É muito importante que possamos fazer isso, ó Deus, sempre estar em comunhão contigo, para assim o Senhor nos usar para pregar o Evangelho a quem o Senhor quer que seja salvo. É o que oramos, pedindo a sua graça, ó Deus, pedindo também que a graça de Cristo Jesus, que o amor de Deus Pai e o consolo do Teu Espírito seja conosco, hoje e para todo sempre. Amém. Amém.